Em momentos de silêncio, onde as respostas parecem tardar, muitos se questionam sobre a presença de Deus em suas vidas. E ao longo da história, a humanidade tem buscado compreender os mistérios que cercam o agir de Deus. Muitas vezes, em meio às circunstâncias mais comuns ou nos momentos de maior desafio, Deus trabalha de maneira silenciosa e invisível, mas poderosa e transformadora. Que possamos contemplar o agir de Deus soberanamente, mesmo quando não conseguimos ver ou compreender seus caminhos. Oi, meu nome é Ricardo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui num cenário diferente, aqui na minha varanda da minha casa, para falar sobre esse tema justamente, que é um tema que Deus estava falando comigo nesses últimos dias, que é o silêncio de Deus. É um tipo de devocional que eu vim aqui trazer para hoje, e eu espero de verdade que o seu coração esteja apto para receber essa palavra que ele tem para você. E eu vim aqui fora justamente para falar sobre o silêncio de Deus, porque eu consigo ver muito a quietude de Deus na natureza, e eu acho que a natureza é uma das formas mais lindas de Deus falar com a gente. Justamente eu vim aqui para falar sobre o silêncio de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9 adiante, vai falar assim: pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-nos numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou-lhes. Protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e os levaram em segurança sobre suas penas. As pessoas falam assim, o silêncio de Deus significa que Deus está trabalhando. Ou o silêncio de Deus significa que Ele está cuidando de tudo, de todas as coisas. E isso realmente é uma verdade, mas na minha visão eu gosto muito de ver que Deus ele não está trabalhando, Deus já trabalhou, sabe? Ele já trabalhou em tudo, em todas as áreas da nossa vida, mas a única coisa que ele trabalha não é ele fazer a promessa, mas sim ele preparar a gente para receber a tal da promessa. E eu vejo muitas pessoas usando essa frase, tipo assim, Deus está trabalhando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, mas acaba não se preocupando em se preparar para receber aquilo que Deus tem para nossa vida. E isso é preocupante, porque se a gente fala que Deus ele está trabalhando, se a gente fala que Deus é o Deus aonde ele cuida de tudo, de todas as coisas, ele já trabalhou e ele já tem a promessa para todos nós, mas nós precisamos estar aptos para receber essa promessa. E eu, inclusive, já falei isso em um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás para a rede juvenil da minha igreja, onde eu contei a história de um pai e de um filho. Esse pai, ele observava o filho brincando com seus próprios brinquedos e esse filho queria um presente muito bravo, assim, um presente muito incrível, um dos melhores presentes que ele já ia ter na vida dele. Ele queria esse presente e ele foi até o pai pedir esse presente. E o pai, como ama o seu filho, um pai generoso, ele foi lá e comprou esse presente pro filho. Em um belo dia, ele estava olhando o seu filho, cuidando dos seus próprios brinquedos, brincando com seus próprios brinquedos. Ele percebeu uma coisa, que o filho dele, ao brincar com seus brinquedos, ele era totalmente descuidadoso. Ele quebrava os seus próprios brinquedos, ele deixava ali largado, ele não cuidava dos seus próprios brinquedos. Aí o pai, com a sua sabedoria e maturidade, falou assim: eu não vou dar esse presente pra ele, porque se eu der esse presente pra ele, ele vai quebrar. Ele vai fazer a mesma coisa que ele faz com os presentes que ele tem. E eu tava olhando essa história e eu vi, cara, exatamente isso que Deus faz com a gente, sabe? Porque Deus, ele já tem tudo preparado. Ele só prepara a gente para receber. Essa parte do preparar também vai ter muito das nossas atitudes e decisões, porque nós decidimos se preparar para o futuro, se preparar para as promessas que Deus tem para nossa vida.
E Deus, por sua vez, ele é um pai zeloso, um pai cuidadoso, ele é o nosso treinador, ele é o nosso professor. Então, ele vai preparar a gente para receber as promessas e receber aquilo que ele tem para nossa vida. Tá, Ricardo? Mas o que isso tem a ver com o silêncio de Deus? Quem aí já passou, se você é crente, se você já passou por uma etapa da sua vida onde você sentiu que Deus não estava te escutando, ou sentiu que Deus não estava te respondendo, ou você meio que sentiu o abandono de Deus? Porque eu, pra falar sério com vocês, eu já senti essa sensação de, tipo assim, Deus não tá me respondendo, Deus ele tá em silêncio, e que eu ganho com isso? Eu tô aqui angustiada, agoniada pra poder saber a resposta de Deus e eu sinto que ele tá em silêncio. Quando eu passei por isso, eu comecei a entender um novo nível de maturidade espiritual que Deus estava me levando. Quando a gente vai olhar, por exemplo, na história do povo de Israel, a forma de cuidado que Deus teve com o seu povo foi lindo. Deus tirou o povo do Egito, fez passar pelo deserto, mesmo assim não sendo da vontade de Deus passar pelos desertos, mas foi necessário para preparar o povo para eles receberem a bênção de Canaã. Então a gente já vê o primeiro ponto. E outro ponto também é que Deus ele falou assim pro povo, falou, eu vou dar um maná, eu vou dar um alimento para vocês. Então todo dia caía maná no céu, então eles tinham alimentos, todos os dias eles não precisavam correr atrás dos alimentos, porque eles já tinham o seu próprio alimento, porque Deus dava o alimento para eles. As roupas não cresciam. Então Deus ele tinha uma certa forma de cuidado do povo. Deus estava mimando o seu povo para que eles entendessem o cuidado de Deus com eles. Mas Deus foi muito claro, quando eles pisaram na terra de Canaã, Deus falou, olha, vocês vão precisar produzir o próprio alimento de vocês. Então eles começaram a caçar, então eles começaram a mudar de roupa, eles tiveram que construir outras roupas. Por quê? Porque eles já estavam numa nova fase, que é a terra de Canaã. Aí você consegue perceber uma coisa, não tem mais maná, não tem mais alimento, não tem outros certos cuidados que Deus tinha ali quando a gente estava no deserto, mas isso significa que Deus abandonou o povo de Israel? Não. Isso só significa que Deus ele mudou a forma que ele estava tratando o povo. Se você perceber, por exemplo, quando uma criança entra no lugar, quando vem a mãe segurando o bebê, quando vem o pai segurando o bebê, ou quando uma criança entra no lugar, todo mundo para o que está fazendo para poder mimar a criança, para poder olhar para a criança, para falar um jeito diferente com a criança. Porque se a gente falar de um jeito diferente, tipo, da nossa linguagem, se eu falar com uma pessoa da minha idade, ela vai entender. Mas se eu falar da mesma forma com uma criança, ela não vai entender. Por quê? Porque ela tem um jeito diferente de se comunicar. Eu tenho uma forma diferente para se comunicar com uma criança, porque ela entende da forma que ela aprendeu naquela etapa. Não tem como você pular etapas e etapas de aprendizado para uma criança simplesmente saber de tudo. Não, conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai tendo experiências conforme a idade dela, conforme a realidade dela. E é exatamente isso como Deus faz com a gente. Quando você vê, por exemplo, um convertido, quando você não sei da sua história que você está vivendo, mas quando você se converteu assim, você passou por aquela etapa do primeiro amor e você conseguiu ver Deus em tudo, em todos os detalhes, você sentia a presença de Deus todos os dias fazendo devocional, porque você tinha aquela chama dentro de você. Ou você que está, assim como eu estive, passando pelo processo do silêncio, onde você vê o novo convertido, você vê que Deus está totalmente presencialmente na vida dele, ao ponto de você ver pessoas indo até ele para poder dar uma palavra, ou você vê claramente que Deus está se manifestando ali na vida dessa pessoa, e você olha para Deus e fala assim, tá bom Deus, mas e na minha? Por que o Senhor não fala mais dessa forma? Por que o Senhor não aparece mais dessa forma como você está aparecendo para o novo convertido? E nós temos que entender que nós passamos por etapa, ou seja, você já deveria estar se alimentando do alimento sólido que a Bíblia fala. Por exemplo, quando Paulo vai falar em Hebreus capítulo 5, versículo do 11 adiante, ele fala da seguinte forma: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando justamente para aquelas pessoas que já caminham na fé há algum tempo e que a todo momento precisa ficar explicando as coisas básicas, ficar explicando as coisas que eles já deveriam saber e passar para as outras pessoas. E por isso ele fala justamente do alimento sólido que nós adultos, nós pessoas na fé que já somos recorrentes há algum tempo e que a gente já sabe de muitas coisas com Deus, nós precisamos do alimento sólido.
Já as pessoas que são novas na fé, como os novos convertidos, eles ainda precisam do alimento líquido, que é o leite, como aqui fala na Bíblia. Então eu vejo muito como o silêncio de Deus como uma forma de Deus diferente falar com a gente, uma forma diferente dele transmitir o que ele quer para nossa vida. E a gente precisa encarar esse silêncio de Deus não como uma birra de Deus, não como a forma de que a gente pensa que Deus abandonou a gente. Deus, ele nunca abandona a gente, ele só troca a forma que ele fala ao decorrer da nossa vida, porque a forma que ele fala vai influenciar no nosso chamado. Quando eu li sobre isso, já teve várias vezes mesmo que eu perguntei para Deus certas coisas, que eu já fui até Deus e pedia para que ele me falasse da mesma forma que ele falava há tempos comigo, mas eu entendi que vai chegar um ponto da minha vida que Deus ele não vai falar mais daquela forma que ele falava. Por quê? Porque eu estou em constante crescimento na minha fé. E assim como o pai muda a sua forma de falar e a sua forma de tratar o seu filho, de quando ele é pequeno para adolescente, ou quando ele é de adolescente para adulto, Deus também tem essa forma diferente de tratar a gente. E, para sermos sinceros, Deus ele nunca fica em silêncio. Sempre ele vai estar nos pequenos detalhes, como os cantares dos pássaros, como o vento que balança ou as árvores ou o mato, ou toda vez quando alguma nova flor nasce, mesmo por vídeos, algoritmos, que Deus ele se manifesta em determinado momento. Em qualquer lugar, Deus ele sempre vai se manifestar, ele sempre vai ter a forma dele de falar. Muitas das vezes nós vamos estar com os ouvidos fechados para o que Deus tem para falar e só com os ouvidos abertos para aquilo que a gente quer escutar. Entenda, Deus ele não vai falar aquilo que você quer sempre, ele vai falar aquilo que você precisa. Quantas vezes eu já busquei respostas para Deus, coisas que eu queria escutar, e ele ia falar comigo, mas ele não ia falar aquilo que eu queria, mas outra coisa, porque ele sabe do que eu preciso. Eu acho que a gente precisa parar com essa birra de ficar achando que Deus abandonou a gente, achando que Deus não está direcionando, porque Deus direciona a gente. Assim como lá em Salmos, capítulo 32, versículo 8, vai falar: o Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei o conselho e cuidarei de você. Então, a gente precisa confiar e estar com os corações descansados num lugar onde a gente sabe que Deus ele sempre vai estar nos guiando e ele sempre vai estar lá do nosso lado e ele nunca vai abandonar a gente. E é por isso que eu iniciei esse vídeo mostrando para vocês um desenho que o Espírito Santo me pediu para fazer, que é esse daqui, que são filhotes de águias. Que aqui nesse versículo, como eu li lá em Deuteronômio, Deus fala pro povo que nós somos filhos de águia, ou seja, ele é como águia que nos guia, que nos protege. E, cara, vai ter um momento que Deus ele não vai te dar mais comida na sua boca, vai ter um momento que você vai precisar aprender a voar, a sair do ninho. Nós precisamos discernir qual que é o momento certo que a gente vai voar, qual que é o momento certo que a gente para ainda estar no ninho. Assim como o povo de Israel, ele estava no ninho dando comida, dando proteção, porque o filho da águia, que é simbolizado, o povo de Israel, ainda estava pequeno, ainda estava frágil, ainda estava sensível. E aí, conforme o tempo que Deus foi cuidando e ensinando eles, vai chegar uma hora que esse filho de águia vai ter que crescer e ele vai ter que voar para os outros lugares. Mas isso significa que Deus abandonou? Não, isso só significa que vai chegar uma fase diferente, vai chegar formas diferentes que ele vai tratar com você. E bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para qualquer vídeo que eu postar você já receber. E é isso. Fique com Deus. Um beijo.